Olá pessoal, aí vamos nós para a nossa videoaula de número 8 do nosso curso de Geometria 1 a respeito de comprimento de arcos e circunferências. Comprimento, tá? De medida, não comprimento. Os arcos e as circunferências não estão dando as mãos aqui, é comprimento mesmo. Nós vamos falar primeiro sobre comprimento de circunferências, mas é importante dizer para vocês que eu vou dar uma definição aqui um tanto quanto intuitiva, tá? Não é uma definição tão formal como tem sido a maior parte do nosso curso. A definição que nós damos para comprimento de circunferência é o seguinte: imagine que você tem aqui então uma circunferência de centro C e raio R. O que você define como sendo o comprimento desta circunferência? O comprimento dessa circunferência é o seguinte: imagina que você tenha um barbante e você pegue um barbante que dá a volta certinho na circunferência. Dá a volta, até chegar no ponto de retorno, de modo que você conseguiu usar o barbante inteirinho para fazer essa volta. Então o barbante não sobrou nem faltou nada, ficou certinho, bonitinho em volta da circunferência. Esse barbante, se você desenrolasse ele, fazendo com ele uma reta, ou melhor, colocando ele dentro de uma reta, ou seja, ele viraria um segmento, quando você desenrola e faz ele virar um segmento, o tamanho desse segmento, que é AB, é exatamente o que nós definimos como sendo o comprimento da circunferência, que é o que está aí. O que é comprimento, então, de uma circunferência? De uma circunferência centrada em C de raio R? É o tamanho, a medida do segmento que você obtém após desenrolar um barbante que está enrolado em volta da circunferência. Como se você estivesse lá num ponto da circunferência, desligado ela, né? Cortado, feito um cortezinho, e aí após fazer esse corte desenrolasse e virasse um segmento. O tamanho desse segmento é o tamanho do comprimento da circunferência, ou seja, é o comprimento da borda, é o tamanho da borda medido em centímetros, metros, em unidade de medida de distância. Tá ok? Bom, uma observação importante é que assim, essa não é uma definição muito formal, como eu estava dizendo para vocês. Para definir formalmente, comprimento é o supremo dos perímetros dos polígonos regulares inscritos na circunferência. E aí você vai perceber que essa definição é um pouco rebuscada e fala de polígonos regulares inscritos. Nós nem falamos sobre isso ainda, vamos falar mais para frente neste curso. E supremo é um conceito que você vai entender melhor depois que você ter feito o seu curso de cálculo. Então, a gente não vai considerar essa definição precisa, porque eu acho que essa ideia intuitiva aqui, pensando em cortar a circunferência e desenrolar isso aqui, medindo, né, como se você pudesse fazer isso aqui, desenrolar isso aqui para medir esse processo meio GIF, né, essa coisa meio em movimento. Essa definição já serve pra gente, tá bom? E o mais importante aqui pra gente é o axioma 14, é uma coisa que nós assumimos sem demonstração, que é muito interessante, e eu acho que você vai perceber isso após ver esse resultado. Dada qualquer circunferência, de qualquer centro, de qualquer raio positivo, se você pegar o comprimento da circunferência e dividir por 2 vezes o raio dela, essa razão, essa fração é constante. Se você pegar qualquer circunferência, imagina que o comprimento dela, vou chamar de Czinho minúsculo, que o comprimento da circunferência é esse aqui, comprimento C. Se você pegar este comprimento C e você dividir por 2R, isso sempre vai dar uma constante. Isso vai sempre dar o mesmo número. Se a sua circunferência for enorme, dividir por 2 vezes o raio, ou seja, pelo tamanho do diâmetro, vai dar uma constante. Se você tiver uma circunferência pequenininha, dividir por 2 vezes o raio dela vai dar a mesma constante da grandona. Quer dizer, independente de qual seja a circunferência que você pega o comprimento, divide por 2 vezes o raio, vai dar a mesma constante para qualquer circunferência que você pegar em qualquer lugar desse planeta. Sabe como é que chama essa constante? Π. Essa constante é o que nós chamamos de π. Ou seja, essa constante que existe, dada qualquer circunferência de raio R, se você dividir o comprimento dela pelo diâmetro, isso sempre vai dar o mesmo número chamado de π, que a gente denota por essa letrinha grega aí, né? Essa letrinha que você deve conhecer da sua escola já há algum tempo. Uma observação importante é que esse número π, essa constante, é um número irracional, você não consegue escrevê-lo da forma de uma fração, é uma fração
é um número irracional, você não consegue escrever na forma de fração, é um número que depois da vírgula ele vai embora para o infinito, nunca repetindo padrões, e a gente costuma falar assim, o π vale 3,14, aproximadamente. O π é 3,14, 15, 9,2, etc, etc, etc. Não tem fim isso e não tem padrão, exatamente a definição de ser irracional. Tá bom? Então, dada qualquer circunferência, se você dividir o comprimento dela a medida do diâmetro, isso sempre dá uma constante chamada de π, que vale aproximadamente 3,141592. Uma observação importante que eu faço aqui para você é o seguinte, nos problemas que você lidar por aí, o π é um número. Trabalhe com o π, não trabalhe com a aproximação dele. Só use a aproximação dele se for um problema prático, um problema que peça para você fazer isso. É um problema contextualizado, e aí você usa o π no final, mas se não, carregue este número, é um número, então carregue ele na sua conta, tá bom? Dessa forma, pessoal, então o comprimento sobre 2r é igual a π, se você multiplicar isso aqui em cruz, fica comprimento igual a 2πr. Moral da história, qualquer circunferência de raio r tem comprimento 2πr, 2πr. O comprimento de qualquer circunferência de raio r é 2πr. Guarda esta informação extremamente importante, o comprimento de uma circunferência é 2πr. E agora vamos então para comprimento de arco. Se nós tivermos então não uma circunferência, mas no arco, como é que a gente define o comprimento de um arco? Então, vamos olhar para uma circunferência de centro C e raio R. E vamos considerar nesta circunferência um arco AB. Como é que nós definimos o comprimento deste arco? Ora, da mesma forma como nós fizemos para comprimento de circunferência. Você supõe que você tem um barbante que liga de A até B, desenrola este barbante de modo que ele vire um segmento de reta, desenrola esse segmento para ele virar um segmento de reta. O tamanho, a medida deste segmento é exatamente o que nós definimos como sendo o comprimento deste arco. Portanto, olha só, temos uma circunferência, desenrolou, pegou o arco, desenrolou ele, virou um segmento, o comprimento, o tamanho desse segmento é exatamente a medida deste arco. Ok? Nós denotamos aqui, pessoal, geralmente por L de AB, L. Comprimento do arco AB. Então, fica atento a uma coisa, pessoal. Aqui eu preciso chamar a sua atenção para uma coisa. Nós já falamos sobre circunferências e arcos em aulas passadas. Cuidado para você não confundir os conceitos. Quando você tem um arco AB, e você fala assim, esse arco ele mede tanto, ou ele tem comprimento tanto. A gente quer dizer a mesma coisa? Não, fica muito atento. Quando a gente fala de medida, eu estou pensando em graus. Eu estou pensando na medida do ângulo central. Quando eu falo de comprimento, eu estou falando do tamanho do arco, que é essa definição que estamos aqui. Então, podia ser, sei lá, em vez de 30 graus, podia ser 30 centímetros, 3 centímetros, 3 metros. É medida em metro, em centímetro, em unidade de medida de distância e não de grau, não de ângulo. Então, medida de arco é ângulo, comprimento de arco é distância. Atento para isso, hein? E aí nós temos também um axioma que nos permite dizer claramente o que significa isso. Se você tiver numa circunferência de mesmo raio R, uma mesma circunferência, você tiver dois arcos AB e CD, então o axioma 15 nos diz que os comprimentos dos arcos são diretamente proporcionais às medidas desses arcos. Está errado essa frase aqui. O que eu queria dizer aí é o seguinte, vou fazer o desenho aqui, porque essa frase que está escrito aí no axioma 15 é bem óbvia, né, pessoal? Desculpa aí, o axioma 15 não é exatamente o que está nessa frase, senão seria óbvio. Se você tem lá, então, numa circunferência, dois arcos, A, B, e aí um outro aqui, vamos pegar aqui, CD, tá ok? Bom, observem uma coisa. Se você pegar o comprimento do arco AB
e dividir pelo comprimento do arco CD, isso vai dar a mesma coisa se você fizer a medida do arco AB pela medida do CD. É isso que era para estar escrito aqui, tá bom? Desculpa a falha aí. Corrijam aí nas suas anotações. Importante. Isso aqui, pessoal, essa fórmula não é algo para ser memorizado do jeito que está escrito aqui. É para você entender o seguinte: se você tiver dois arcos numa mesma circunferência e você dividir o comprimento dele, isso tem que dar a mesma coisa da divisão das suas medidas. É proporcional. Então pensa o seguinte: se esse arco mede 30 graus e esse aqui mede 40 graus, imagina que esse daqui tenha 1 centímetro. Quantos centímetros tem esse aqui? Regra de 3. 30 graus está para 40 graus, assim como 1 centímetro está para x centímetros. É isso que eu quero dizer. Medida está para medida, assim como grau está para grau. Comprimento está para comprimento, assim como grau está para grau, ou seja, medida está para medida. Ok? E aí, quando você faz essa conta, você descobre que o x é 4/3 de centímetros. Enfim, é só fazer a conta. O que eu quero que você foque agora, a princípio, é só no entendimento dessa situação. Que é um axioma, então não é demonstrado. Tá ok? Mas poderia ser demonstrado. Poderia ser uma proposição que a gente demonstra a partir do axioma 14 também, só que aí nós precisaríamos de conceitos de supremo e ínfimo, coisa que você vai só ficar mais à vontade de conhecer depois que você tivesse feito seus cursos de cálculo. Não precisamos dele aqui nesse momento, tá bom? Nós podemos sobreviver sem eles nesse curso. E aí, olhando para esse axioma 15, nós podemos tirar umas conclusões mais importantes, que eu quero que é essa que vocês carreguem com vocês a todo momento. Como é que você calcula o comprimento de um arco na prática? Como é que você calcula o comprimento de um arco na prática? Com base no axioma 15, você tem uma dica. Pensa o seguinte: se você está numa circunferência de raio R, você está marcando aqui um arco AB. Esse arco AB, ele tem medida alfa em graus, e eu quero saber o comprimento dele. Como é que eu faço isso? Bom, segundo o axioma 15, o comprimento dele dividido pelo comprimento de qualquer outro arco da circunferência é igual à medida dele dividido pela medida de qualquer outro arco da circunferência. Eu posso pensar em qual arco aqui para ficar mais fácil? Eu posso pensar no arco dado pela circunferência toda. O comprimento da circunferência toda, nós vimos agora há pouco, é 2πr. A medida da circunferência toda é o ângulo central que ela forma, portanto 360 graus. Quando você tem essa informação, sua vida fica mais fácil. Deixa eu chamar de alfa aqui só para entrar no contexto do slide. Teta graus. Então, olha só, se você dividir o comprimento de qualquer arco AB pelo comprimento da circunferência, isso vai ter que dar igual ao ângulo interno, ou seja, a medida do arco AB pela medida do ângulo interno central da circunferência, que é 360. Guarda essa informação. Não é para você memorizar essa fórmula, é para você memorizar o significado dela. O comprimento de um arco dividido pelo comprimento da circunferência é igual à medida do arco sobre a medida do ângulo da circunferência. Ou seja, o comprimento do arco sobre 2πr é igual à medida do arco, θ, graus, dividido por 360. Tá ok? Se você desenvolver isso aqui melhor, você pode multiplicar isso aqui em cruz, fica 2πr θ sobre 360, dá para cancelar os dois, fica πr θ sobre 180. Você pode memorizar essa fórmula, só que não deveria. O significado é muito mais interessante. Inclusive, eu digo isso para vocês enquanto alunos e quando vocês forem professores, já que esse é um curso de licenciatura, também eu acho que vale a pena vocês ressaltarem isso para os seus alunos, quando vocês forem professores. Não memorizar essas fórmulas que estão aí, mas memorizar o significado. Como é que eu acho o comprimento de um arco? Eu lembro da informação que o comprimento do arco está para o comprimento da circunferência, assim como a medida dele está para a medida da circunferência. Que o comprimento do arco está para 2πr, assim como a medida desse arco, que é o ângulo que você tem, está para 360. Essa é a informação mais importante. Tá bom? Vamos fazer um exemplo aqui. Primeiro, imagina que um ciclista deva percorrer 500 km sobre uma pista circular de 200 metros. Então, olha só, de raio. Você tem uma pista circular, essa pista circular tem 200 metros de raio e um ciclista ele deve percorrer 500 quilômetros. Bom, aqui está em metro, aqui está em quilômetro, é importante primeiro converter. Você sabe
que 1 quilômetro possui 1000 metros, né? Então você sabe que isso aqui na verdade significa 500.000 metros, tá certo? Então esse nosso ciclista ele tem que percorrer 500.000 metros numa pista circular que tem 200 metros. Alguém vai perguntar assim, poxa, mas então quanto mede a pista? Qual é o tamanho da pista? Como é que eu meço o tamanho da pista? Ora, essa pista é circular, então o que eu quero é exatamente o comprimento da circunferência. Para ele sair daqui, dar a volta completa na pista e voltar, ele tem que percorrer exatamente a circunferência toda, ou seja, o comprimento dela, que é 2πr. Acontece que o exercício falou para usar o π igual a 3,14, então aqui sim eu posso substituir 3,14, e o raio nesse caso é 200. Tá ok? E aqui, pessoal, se vocês fizerem essa conta, 12,5600 vai dar isso aqui, ó. Se você fizer 1.256 metros. Esse daqui é o tamanho da pista. A pista tem 1.256 metros para o ciclista correr. Já que ele quer percorrer 500.000 metros, quantas voltas ele tem que dar? Total de voltas. Como é que você descobre isso? Você pega o total de quilometragem que ele tem que dar, 500.000, e divide pela metragem que tem cada volta. E aí você vai descobrir o número de voltas. Me permitam fazer essa conta aqui rapidinho. 500.000 dividido por 1.256 vai dar aproximadamente 398 voltas. Se ele der 398 voltas de 1.256 metros aproximadamente cada uma, ele vai conseguir, portanto, 500.000 metros, ou seja, 500 quilômetros, como ele previa. Tá certo? Aplicação simples de comprimento, de circunferência. Exemplo 2, agora para a gente treinar comprimento de arco. Olha só, calcule o comprimento de um arco de medida igual a 30 graus e uma circunferência de raio 1. Então você tem uma circunferência aqui de raio 1 que não interessa, não deu unidade, e você tem ali um arco de 30 graus. Vou pegar aqui então um arco de 30 graus, certo? Um arco AB de 30 graus. Vejam que 30 graus é a medida. Corresponde ao quê? Corresponde à medida do ângulo central deste arco, 30 graus. Né? Calcule o comprimento deste arco. Como é que eu faço para calcular o comprimento desse arco? Pessoal, lembra daquela informação que eu falei para vocês que é mais importante. Você não quer o comprimento do arco, que eu vou chamar de x? Lembra disso. O comprimento do arco está para o comprimento da circunferência, assim como a sua medida está para a medida da circunferência, e acabou. Não é uma fórmula de memorizar, para você lembrar dessa informação, relação direta entre comprimento e medida. Pronto, né? Então veja, o que nós queremos é x. O π não foi dado, deixa assim. O raio é 1, então 2π vezes 1. Aqui, pessoal, dá para simplificar 30 com 360, divide por 30 em cima e embaixo, vocês vão perceber que isso aqui vai dar exatamente 1 sobre 12, tá bom? E quando você multiplica em cruz aqui, vai dar x igual a 2π sobre 12, dá para dividir por 2 em cima e embaixo ainda, π sobre 6. Portanto, qual é o comprimento do arco AB? π sobre 6. Se aqui a unidade fosse centímetro, isso aqui seria centímetro também. Tá ok? Aí, pessoal, eu quero que você observe uma coisa. Eu não sei se você já teve aula de trigonometria na escola. E quando você estuda trigonometria, às vezes os professores pegam no pé porque usar graus, quando você avança mais na teoria de trigonometria, passa a não ser um bom negócio. E aí você tem que trabalhar uma outra unidade de ângulos que nós não falamos aqui, que você vai estudar quando estudar trigonometria, que é a unidade dos radianos. E aí, pessoal, não sei se você se lembra, mas se você já estudou essas coisas em trigonometria, você vai associar esses dois números aqui. Você vai lembrar que 30 graus é π sobre 6 radianos. Não sei se você já estudou sobre isso, mas olha só, isso pode ser geral.
Se você tiver numa circunferência de raio 1, e aqui é que está o detalhe, a circunferência de raio 1. Numa circunferência de raio 1, um arco que tem medida alfa, o comprimento dele corresponde à medida do arco, à medida do ângulo em radianos. Mas isso aqui é uma coisa que você vai ver quando você estudar trigonometria. Eu só estou adiantando para você perceber qual é a relação com esse contexto. O comprimento de um arco de uma circunferência de raio 1 é exatamente o que nós definimos como a medida em radianos de um ângulo. Tá, ok? Aqui tem só umas informações adicionais relacionadas com esse contexto. Se você trocar naquela fórmula nossa lá de comprimento o raio por 1, você vai ter exatamente essa informação que é a medida em radianos. Bom, mas isso é uma outra coisa que você vai estudar futuramente, eu espero, tá certo? Então, pessoal, com isso nós terminamos essa aula curtinha, né, com alguns exemplos, só para você saber como é que você calcula comprimento de arco e comprimento de circunferência. Até a próxima aula, bons estudos, pessoal!